Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Jantar com Tecnologia. Hoje, quinta-feira, é dia de conversarmos sobre tecnologia. E hoje eu preparei uma conversa muito interessante sobre tecnologia da informação e sobre software também. Uma palavra que a gente usa muito e que muitas vezes a gente confunde o que ela significa, mas a maioria das pessoas entende que é um programa, ou um sistema, ou as duas coisas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, para falar de tecnologia da informação, refere-se ao uso de sistemas computacionais, né, que são softwares para armazenar e processar dados e transmitir dados. Então, tecnologia da informação refere-se, né, a esse uso da computação, da informática para manipular, armazenar, processar e transmitir dados. E ela é fundamental em diversas áreas, né? A tecnologia da informação, como negócio, educação, saúde, segurança, informação, comunicação, porque ela permite a automação de processos. Então, a tecnologia da informação consegue transformar processos que a gente poderia pensar que são manuais em processos que a gente pode realizar por meio do computador, por meio da informática. Então, isso é automatizar processos e a análise desses dados de uma forma eficiente. Então, a tecnologia da informação, e hoje a gente até usa tecnologias digitais da informação e comunicação, ou tecnologia da informação e comunicação também. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Vamos resumir tecnologia da informação como a arte de manusear a informática a nosso favor. Vamos pensar assim, né? Vamos utilizar tudo que a informática tem, tudo que a tecnologia, tudo que a informação tem a nosso favor. E seja em qual área, né, que a gente precisar, como por exemplo saúde, educação, transporte, comunicação e por aí vai. Então vamos falar de software. Essa palavra a gente usa muito e na computação, quando a gente estuda computação né, nos cursos de graduação, a gente sabe que software é uma sequência de instruções que a gente manda o computador executar, né, que é como se fosse um programa. Mas essa palavra, software, ela é de origem inglesa e ela não tem uma tradução para o português, assim, certa. Mas a gente usa para se referir a sistemas e a programas também. Só que programa é programa e sistema é system. Então, a palavra software ela fica meio aérea, assim, ela fica meio flutuante, mas não tem problema. Vamos entender como um programa ou como um sistema. Qual que é a diferença de programa e sistema? Geralmente, um sistema é um conjunto de vários programas. Cada função que a gente pede para o computador executar, a gente pode considerar que é um programa. E a junção de todas essas funções, a gente pode considerar que é um sistema. Tá? Então, um aplicativo, por exemplo, que a gente usa no celular, ele é um sistema, porque tem vários programas ali dentro. Um programa que faz cadastro, outro que envia mensagem, outro que coloca emoji, que são aquelas carinhas bonitinhas, outras que colocam outro tipo de imagem em movimento. Então, cada um deles é um programa. Tá? Então, vamos pensar assim que fica mais fácil. E a gente pode definir também programa como a gente pode definir também o software, né, como programas, dados, instruções, comandos que o computador executa, que o smartphone executa, que o telefone celular executa, que o tablet executa e qualquer outro dispositivo. A Alexia, a geladeira. Ah, a geladeira tem programa? Tem, porque quando você configura lá que é para ela trabalhar no turbo, é um programa que está mandando ela subir, mandando ela trabalhar mais, né? Gelar mais. O micro-ondas, a máquina de lavar roupa, quando você programa lá para ela trabalhar no modo, por exemplo, leve, ou no modo pesado, ou no modo de economia de água, são programas que tem ali dentro para fazer a máquina funcionar assim. Então, ele é responsável, né, se a gente pode assim dizer, responsável pela máquina executar aquilo que a gente precisa, ou que a gente quer que ela faça, ou que a gente programou para ela fazer. Então, ele é classificado, né, o software, como uma parte lógica do computador. Né? O computador é formado de hardware e software. Hardware sendo as partes físicas, como teclado, mouse, processador, memória, e o software sendo as partes lógicas, né? Então, os programas e os sistemas, etc. Então, o que a gente tem? Vários tipos de softwares, né? Vários tipos de sistemas
E aí a gente tem uma coisa muito interessante, assim, a gente considera software de sistema. Putz, né? Software de sistema não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas a gente pode entender como a mesma coisa. Mas software de sistema, ou sistemas que controlam dispositivos, são geralmente os sistemas operacionais que nós chamamos. E esses sistemas operacionais, nos computadores, a gente usa vários, como, por exemplo, o Windows. Hoje nós utilizamos o Windows 11, mas no passado a gente já utilizou outros Windows famosos também, como, por exemplo, o Windows XP, o Windows 98, o Windows 95, o Windows Vista e por aí vai, né? A Microsoft não é muito criativa no nome dos sistemas operacionais dela. A gente tem também os sistemas que são baseados em software aberto, né, que a gente pode falar. São sistemas operacionais Linux e tem vários sistemas, como, por exemplo, o Fedora, como, por exemplo, o Mint, mas não se preocupem com isso, não. Geralmente, esses sistemas, o Ubuntu, já vêm instalados no computador, né? A gente só vai aprender a usar. Sistemas também para smartphones, como o iOS, que é o da Apple, como o Android, que a gente usa no Samsung, no Motorola, diversos tipos de celulares, a gente usa o Android, que também é um software de sistema, um sistema operacional que controla o funcionamento daquela máquina. Além desses sistemas, que a gente chama de sistemas operacionais, a gente pode considerar também alguns sistemas chamados de firmwares. O que são esses sistemas? São sistemas de configuração do dispositivo. Então, por exemplo, eu vou configurar a hora, data. Então, sistemas que eu posso atualizar de vez em quando para que eles tragam uma nova funcionalidade. Então, geralmente a gente faz isso, fala assim, meu aparelho não está funcionando, então eu vou atualizar o software dele. Nesse atualizar o software, a gente está atualizando o firmware, ou a gente está atualizando o drive de funcionamento dele, que a gente também pode chamar assim. Outros programas também que a gente usa, né, softwares de sistema, são os tradutores de linguagem de programação. E isso é mais para quem trabalha com programação. É muito comum a gente ouvir assim, meu neto, meu sobrinho está fazendo programa e está ganhando um dinheirão com isso, né? Ele nem formou, ele está no ensino médio ainda, e ele faz sites, ele constrói sites e ele está ganhando dinheiro com isso. Então, esses softwares que eles usam para construir esses sites, para construir esses aplicativos, também são chamados de software de sistema. Então, são sistemas mais parrudos, né? Sistemas responsáveis por produzir outros sistemas, né? Outros aplicativos. E é muito interessante. Hoje, a parte de programação é a parte que mais cresce, né? E não é porque ela é a mais importante da informática, é porque ela dá base para as outras. Assim, sem sombra de dúvida, quando a gente quer fazer um programa, um aplicativo, quando a gente quer configurar, por exemplo, um roteador na rede, quando a gente quer configurar segurança na rede, então a gente faz uma programação. Programação realmente é algo que a gente precisa trabalhar muito e cada vez mais. Então, vamos seguir com mais um pouco aqui. O que seriam esses softwares de programação? Trata-se de um conjunto de ferramentas que permitem o desenvolvedor criar, editar outros softwares, né? Criar outros softwares. Então, por exemplo, tem alguns nomes que talvez vocês já ouviram falar, como C, C++, Java. Anteriores a esse, a gente tem o Delphi, né? Eu fiz curso de Delphi, por exemplo, quando eu estava na faculdade. Eu estudei essa linguagem de programação. A gente tem também JavaScript, o Python, o PHP, que é muito utilizado para site. Tem um outro chamado Ruby, que é muito utilizado, quer dizer, é menos utilizado para site, mas é muito bom. Mas os profissionais que sabem programar com essas linguagens estão valendo ouro no mercado, porque realmente é difícil achar. São sistemas mais antigos, então a gente precisa trabalhar mais. Tá bom. Vamos lá, continuando aqui, né? Então, esses ambientes de desenvolvimento de programação, a gente trabalha com software de programação, né? Então, como sistemas, software de sistemas que constroem outros sistemas. Então, isso é muito legal de fazer e é uma parte boa.
É claro que eu, como professora universitária, como bacharel em ciência da computação, como doutora em administração, eu vou preservar e acho que é importante fazer uma faculdade. Mas a gente sabe que hoje tem várias maneiras de você desenvolver habilidades e competências de programação sem estar na faculdade, sem estar na faculdade, né? Você pode fazer isso com alguns programas e cursos de treinamento e capacitação. Então, não há problema nenhum, você consegue programar da mesma forma. Outro tipo de software que a gente tem e usa-se muito são softwares aplicativos. E aí, aplicativo, geralmente, ele tem uma função específica. Por exemplo, que função específica seria essa? Imagine o Word. O Word ele tem a função específica de editar texto. Imagine um programa de imagem. Acho que eu estou meio torta aqui na câmera, né? Deixa eu corrigir. Imagine um programa de imagem. Um programa de imagem, né, ele foi feito só para manusear a imagem, ele não vai fazer outra coisa, né? Ele não vai trabalhar de outra forma. Aí, agora eu acho que eu acertei. Então, esses softwares aplicativos não é só para essas coisas que a gente usa. A gente usa também, por exemplo, arquitetos e engenheiros usam o AutoCAD, que no passado era um programa extremamente difícil de manusear, mas hoje ele é um programa simples. A gente tem o BIM também, que eu não sei se eu posso dizer que o BIM é um programa, porque ele também é uma modelagem, né? Mas tem ali um programa, né? Um desenvolvimento por trás do BIM para os engenheiros, que traz já vamos dizer assim, um orçamento de não só a parte desculpa, ele traz um projeto não só do orçamento ou da visão de layout daquele projeto, daquela casa ou daquele apartamento, mas ele traz uma visão completa disso, de tudo, da etapa de executivo até a etapa operacional. Então, ele é um software aplicativo, o Adobe Photoshop, o Media Play, a calculadora que você usa no seu sistema, né? Quem usa a calculadora do sistema, o Chrome, que é o navegador, o Mozilla, que também é um navegador que a gente usa para entrar na internet. Então, são todos softwares aplicativos. Então, softwares com uma função específica que eu uso para fazer alguma coisa específica. Nós temos também softwares de comunicação, e esses a gente usa pra caramba. São softwares que estabelecem essa comunicação direta e em tempo real com o usuário. Então, o mais usual que a gente tem é o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem instantânea rápida, né? Num instante você consegue fazer ele funcionar. Então, ele é um software de comunicação. Nós temos o Gmail, nós temos o Google Meet, o Messenger, o Zoom, são todos softwares ou aplicativos de comunicação, né, software de comunicação, que a gente usa com essa intenção de se comunicar. Ninguém abre o Gmail para digitar um texto. Ninguém abre o WhatsApp para editar uma imagem. A gente abre para mandar a imagem. A gente abre o Gmail para mandar um e-mail. Né? Então, a gente não vai trabalhar outra coisa que não seja isso. Então, é muito interessante esses softwares de comunicação, que estão cada vez mais aprimorados. Nós temos também os softwares de jogos. O que seriam esses softwares de jogos? É claro que quem não joga muito na internet não usa muito, mas são softwares que os caras usam para jogar, são recreativos realmente, né? Tem vários assim famosos, como o League of Legends, a gente tem também o Counter Strike, a gente tem um que fugiu agora, mas que é muito usado. E os pessoal joga e joga para valer, então tem campeonatos, tem treinamentos para isso, né? O que a gente chama de e-sports, que são os esportes eletrônicos, né? Então a gente tem vários exemplos de softwares de jogo, né, de jogos que são usados para fazer esse jogo online, esse jogo eletrônico. Temos também alguns softwares de web ou web app. App vem de aplicativo, tá? E web vem de internet. Né? Web é como se fosse a internet reduzida ali, né? Ou traduzida, né? Web seria isso, é uma rede, né? Então a internet ela ganhou também esse acrônimo aí de web. Então os softwares que hospedam esses servidores online, né? Porque quando a gente constrói um site,
Um site ele tem várias informações, vários dados, né? Como, por exemplo, dados de texto, de imagem, de vídeo, de formulário, que tem hora que você preenche algum formulário. Então, esses dados ficam armazenados num servidor. Geralmente, quando a gente aluga um servidor para armazenar os dados dos nossos sites e depois a gente disponibiliza o site para todo mundo, deixa público. Mas as pessoas só veem aquela versão bonita, executável do site, né? Ela pode também ver a fonte, ver algumas coisas de programação ali. E tem hora que eu falo que é um comando inocente, mas tem hora que a gente clica em algum lugar no site e que aparece assim do lado esquerdo da tela, ou né, do lado esquerdo da tela, né, de quem está ali, mas do meu lado direito aqui, aparece um programa ali, né, um tanto de linha de código que a pessoa fala, puxa, estraguei o site. Não tem nada disso. Ele só mostrou o esqueleto daquele site, né, como se fosse realmente um raio-x daquele site, e ele mostra o esqueleto ali. Então, ele tirou a parte bonita, tirou a parte visual ali e deixou o esqueleto lá, que é a programação realmente, que são os comandos que esse site executa. Então, não há problema nenhum, a gente não perde nada com isso, o site não sai do ar, não tem nada disso. Mas esses softwares de web, né, são justamente esses navegadores. E aí agora a gente tem um volume de navegadores muito grande. No passado, a gente tinha basicamente o Internet da Microsoft, Internet Explorer. Hoje a gente tem o Edge, que melhorou bastante. O Mozilla entrou como um software livre, assim vamos dizer, como um software gratuito, Mozilla Firefox. A Google entrou forte também, trouxe o Google Chrome, que é muito utilizado. A gente tem outros, como o Opera, como o Safari, que é da Apple, que todos entram na internet da mesma forma. E aí a gente falar qual é melhor ou pior, vai muito da experiência de cada um, como eu sempre digo. A experiência de cada um vai falar se o software é melhor ou se o software é pior. Nos navegadores não é diferente. Então, se eu tenho uma boa experiência, por exemplo, com o Edge, que é da Microsoft, eu vou falar que ele é o melhor. Se eu tenho uma experiência com o Chrome, né, da Google, eu vou falar que ele é o melhor porque ele está me atendendo. Então, é mais ou menos por aí. Eu não gosto de brigar muito com a informática, com o computador, com os softwares, né? Eu aceito muito o que eles trazem para mim. Então, a gente vai bem. Quando a gente começa a brigar muito com sistemas, né? Mas ele é ruim, ele tinha que fazer dessa forma. Então, troca de sistema. Porque o sistema, ele é proprietário, né? Não dá para a gente trocar algumas coisas simples. Algumas coisas as empresas deixam disponível para o usuário trocar, outras não. E você ficar passando raiva é pior, né? Que não vai adiantar nada também. Desculpa. Então, a gente tem várias opções e você escolhe a que você mais se adequa a ela. Por exemplo, no celular, muitas pessoas usam o Google Chrome no celular, né? Então, vai lá no celular, instala o Chrome e utiliza ele. E ele funciona bem. Tem pessoas que não gostam de usar e preferem usar o navegador que a empresa está oferecendo, como, por exemplo, a Apple oferece o Safari. Use o Safari. Se não está satisfeita com ele, instala outro, porque você não vai conseguir mudá-lo, né? Você não vai conseguir fazer ele diferente. Então, tentar se adaptar aí. E a gente tem também para o web outros que não são só navegadores, a gente tem outros tipos de softwares que fazem outras funções, como, por exemplo, o Google Drive. O que é o Google Drive? É um espaço, tá? Vamos dizer assim, é um switch, é um espaço virtual que você tem de armazenamento. Então, a Google te oferece um espaço no servidor dela, que você salva os seus arquivos lá, sejam eles fotos, sejam eles vídeos, sejam eles texto, e você pode acessar esses dados de qualquer lugar por meio do Google Drive. Então, quando você entra no Gmail, que é o seu e-mail, em cima, assim, na parte de cima, tem 9 pontinhos. Ali, quando você clica, você vê todos os outros softwares, todos os outros programas, todos os outros suítes que a Google te oferece. Tem alguns que são gratuitos e tem alguns que são pagos. O Google Drive tem uma versão gratuita com limite de tamanho. Se não me engano, são 5 GB.
Se você passar disso, você tem que pagar, né? Ou você tem que apagar alguns dados que estão lá, antigos, alguns dados que você acha que não são importantes, para você salvar mais e continuar no plano gratuito. A gente tem também alguns suítes de aplicativos que a gente também chama de software web, como o Canva Web. O Canva é uma grande plataforma que a gente pode fazer cartões virtuais, vídeos, apresentação de texto. Então a gente usa muito para editar até vídeos que a gente disponibiliza na internet, que a gente disponibiliza nas redes virtuais. Então é uma grande plataforma, é um grande software que tem vários programas lá dentro que você pode usar. E também tem a parte gratuita e tem a parte paga. Você pode usar gratuitamente, tem um limite, e pode comprar também uma parte mais avançada, mais profissional. E tem vários outros. E aí a gente cai em um que é muito famoso, né? Um conjunto de aplicativos que fazem funções específicas, que é o pacote Microsoft Office. No passado era só Microsoft Office. Agora é Microsoft Office 360. Já tem um tempo que é 360 até. Mas ali tem aplicativos como o Word, o PowerPoint, o Excel, o Access, o Power BI eu acho que está lá também. Aí o Power BI é muito interessante porque é um software de gerenciamento de dados. Então eu não vou nem dizer que ele é um Excel aprimorado, porque quem trabalha com Power BI vai me xingar, né? Vai falar, nossa, você tá maluca, tem nada a ver, o Excel é arcaico, é da era Jurássica e o BI é algo mais novo. Mas, basicamente, é trabalhar com dados. Quem trabalhou com Microsoft Access também, que era um programa de dados que a gente usava muito, sabe que o Power BI é muito melhor. Então, esse conjunto de aplicativos que a gente tem, né, no Microsoft Office 360, são pagos, né? A maioria é pago. Tem hora que a nossa empresa ou a nossa instituição de ensino faz convênio com a Microsoft e libera para a gente o acesso a esses aplicativos, mas na maior parte das vezes é pago. Tá? Então, a gente tem que pagar a licença para usar esse pacote, para usar esses softwares aí. Aí nós temos também algo que está muito em alta, que são os softwares de inteligência artificial. Inteligência artificial, todo mundo gosta de falar desse tipo de software, né? A gente chama de softwares de inteligência artificial ou softwares de IA, todo mundo entende. Então, são programas que simulam o comportamento humano, sobretudo na sua capacidade, né, cognitiva. Então, ele vai tentar raciocinar, interpretar, entender e responder como um ser humano e devolver a resposta como um ser humano faria. Então, como é que ele faz isso? Né? Por meio de uma combinação de um conjunto de dados muito grande e de algoritmos muito bem feitos. Lembre-se que algoritmos são os programas, né? São as linhas de código que a gente digita para a máquina seguir. E a combinação desses dados e algoritmos, esses softwares conseguem tomar a decisão de como responder ou de como executar algumas tarefas. Por exemplo, uma coisa que nos últimos tempos estava muito legal de fazer e todo mundo estava fazendo, estava achando legal e estava divulgando, era transformar a imagem da nossa família, ou a imagem de você, sozinho mesmo, como se fosse desenhos da Disney. Então, como é que acontece essa história toda? Né? Você insere uma imagem lá e você pede à inteligência artificial para transformar aquela imagem como se fosse um desenho da Disney. E ela faz isso da seguinte forma: ela vai lá nos dados que ela tem, vê como é que os desenhos da Disney são criados e tenta colocar isso na sua imagem. Então, para vocês terem uma ideia, um dia eu fiz isso com uma imagem da minha família e eu estava abraçada com o meu filho, né, uma na mão assim no meu filho, num dos meus filhos e o outro no outro braço. Então, a inteligência não entendeu o que era meu braço e o que era o braço deles. Então, por exemplo, o meu braço, a minha mão, as minhas unhas estavam pintadas. Ela pintou. Mas ela pintou também as unhas dos meus filhos. Ela pintou também as unhas deles porque ela não entendeu direito o que era a separação ali na foto. Então, isso pode acontecer. Ela tentou fazer o melhor possível. E é legal que a inteligência artificial sempre tenta fazer o melhor possível. Mas pode dar erro. Pode dar algum erro e sair uma imagem assim meio estranha.
E aí você pode pedir para ela corrigir. Você fala: olha, alguns dedos foram pintados a mais, ou não pinta todos os dedos, talvez seja melhor deixar todos sem nenhuma tinta, que aí não tem problema. Então é assim que ela faz. E tem outros tipos de inteligência, que eu não vou dizer que é mais avançada, mas é um tipo de inteligência, por exemplo, que a gente chama de generativa, que ela faz mais ainda. Então, um exemplo muito simples que dá para a gente entender: imagina pegar essa mesma imagem da minha família e, em vez de transformar em desenho da Disney, né, transformar em Lego, por exemplo. Ou transformar... em Lego é mais legal, assim. Eu ia falar quebra-cabeça, mas quebra-cabeça é mais simples. Mas pense em Lego, né, como se fosse pecinhas de Lego. E aí, o que a inteligência vai fazer? Ela vai analisar tudo que ela tem sobre Lego, como é que funciona, como é que monta, as dimensões, para tentar transformar cada pedacinho daquela imagem em uma pecinha de Lego. Ela pode levar um tempo maior para fazer isso. Assim como a gente, quando pede para ela fazer um vídeo, também acontece da mesma forma. Ela pode levar um tempo maior, porque ela precisa de um tempo maior para analisar esses dados e te dar o resultado. Então, essas inteligências artificiais, né, esses softwares de inteligência artificiais, eles têm um poder de armazenamento e processamento muito grande, porque o volume de dados que eles usam para construir as coisas que a gente pede é muito grande. Então, e é muito caro também, por isso que na maior parte, né, cobra-se para fazer isso. Mas eles criam essas soluções assim para a gente. Além desses sistemas, né, que criam essas imagens bonitinhas e tal, a gente tem os assistentes virtuais também. Os assistentes virtuais, gente, eles não são novos, eles já existem há muito tempo. E talvez quem trabalhou com as primeiras versões do Word vai lembrar que tinha um assistente virtual do Word que era uma chatice de um clipezinho que ficava te reclamando o tempo inteiro. E aí a gente acabava desabilitando aquilo porque ele ficava reclamando tudo que você fazia. Por exemplo, hoje a gente digita um texto e você depois pede o Word para corrigir, ou depois você pede para formatar, mas depois, né, você faz isso. Esse assistente fazia isso online. À medida que você digitou, ele já reclamava que estava errado ou que você tinha que fazer outra coisa. Então atrasava um pouco. Eu, pelo menos, achava que atrasava um pouco, né? Mas esses assistentes virtuais, então, eles já existem há muito tempo. Hoje a gente tem assistentes como a Siri, a Alexia, né, e vários outros aí. Além do mais, a gente tem exemplos também desse sistema, desses softwares de inteligência artificial nos carros autônomos, nos chatbots. Vamos imaginar primeiro os carros autônomos. Como é que eles funcionam? Tá? Imagina você entrar num carro e você precisa seguir uma rua reta. Vamos supor que não tenha que virar nada, não tenha sinal, você está numa autoestrada, pode andar. Então, você configura para que aquele dispositivo ande, consuma o combustível, seja ele elétrico ou não, né, e faça tantos quilômetros por hora. Então, ele vai acelerar naquilo ali. E se por acaso houver um obstáculo na frente dele, ele tem que frear. Então, parece que seria simples assim para fazer, né? Não é tão simples, mas é por aí. Então, a gente insere lá as informações daquela linha reta e aquele comando que é para ele seguir. Hoje, né, nos Estados Unidos e também na Europa, a gente tem, eu acho até que nos Estados Unidos tem mais, porque lá o sistema de transporte é diferenciado, né? Na Europa a gente tem coisas muito antigas, então são ruas muito antigas, prédios muito antigos, fica difícil de manusear esses carros lá. Mas o que você insere nesses carros então? Os mapas, né, para ele saber das ruas, para saber dos sinais, para saber dos problemas que pode ter. E a pessoa vai inserir a rota, a pessoa vai falar onde que ela quer ir. Olha, eu estou pegando aqui na praça X e quero ir até a praça Y. E quando ela entra no carro, o carro dá boa noite, pergunta se está tudo bem, pergunta se quer que ligue o ar-condicionado, se está bom a temperatura, se não quer que diminui, se quer que ligue uma música. Então, como um motorista, né, um chofer faria, igualzinho.
A diferença é que não tem ninguém ali, né? A pessoa é virtual, está falando com você, mas funciona e funciona bem. É claro que tem problemas, sim, já tiveram vários problemas de atropelamentos, problemas graves do carro não ter parado, né? Mas foram assim, e está melhorando, a cada dia mais a inteligência melhora. Então, esses carros autônomos, eles têm ali uma programação, eu não vou nem falar que é uma programação pesada, mas é uma programação muito bem feita para eles funcionarem. E eles funcionam bem, vai bem. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Está tudo bem aqui, o pessoal está acompanhando, obrigada pela presença. Vamos aqui, vamos falar do chatbot, esqueci de falar do chatbot. Então, esses chatbots, o que seriam isso? São programas, são softwares de web, de inteligência artificial, que são munidos, né? Eles armazenam informações de algum produto específico. Por exemplo, imagina que você precise entrar no site da Receita Federal para ter informação da restituição do imposto de renda no Brasil. Então, a Receita Federal já coloca para você disponível lá no chatbot assim, o que você quer fazer? Número 1, restituição. Número 2, declaração. Número 3, verificação. Aí você digita o número 1, que é a restituição. Daí ela te pergunta o seu CPF, a sua data de nascimento e pede para você confirmar, por exemplo, que não é um robô, que é um ser humano. Então, ela vai lá e checa essas informações e te dá as informações da sua restituição. Por exemplo, a sua restituição está na base de dados, ou a sua restituição está programada para ser paga no dia tal. Então, isso tudo, ela não precisa de ser humano nenhum para fazer isso. Então, isso já está programado e o sistema vai consultando. Então, veja que ele vai conversando com você, você vai dando as informações que ele precisa para buscar no banco de dados e ele te responde, e funciona bem. Então, esses chatbots, né, são exemplos, eu acho até que são exemplos de assistentes virtuais, né? Só que eles têm perguntas e respostas previamente programadas, previamente armazenadas para tentar te ajudar. Em um determinado período do tempo, se ele não consegue te ajudar, ele te passa para um colega humano. Eu acho ótimo quando ele fala, vou passar para um colega humano, porque ele realmente não te entendeu ou não sabe. Ou pior, quando ele fala assim, vou encerrar porque não te entendi, ou porque não compreendi, ou porque você não me compreendeu. Né? Tem uns que jogam para gente, assim, a gente fica pé da vida, falando, poxa, mas eu não quero isso. Mas ali tem essa programação, não adianta, ele não vai fazer diferente daquilo ali. Mas é algo que chegou para ficar também. Então, a cada dia mais, esses chatbots serão aperfeiçoados para nos ajudar a resolver com mais rapidez. Tem algumas coisas que são muito práticas de fazer. Por exemplo, imagina que você quer uma segunda via de um boleto da agência de luz, da agência de água, né? Então o chatbot te pergunta qual, né, o seu problema, você fala que é boleto, né? Ou você digita lá boleto, ou digita a segunda via, e na hora ele te dá esse boleto atualizado, ou o código de barras atualizado, ou o código Pix para você pagar na hora. Então isso é ótimo, que você não tem que ligar para ninguém, você não tem que entrar no site, você não tem que digitar login e senha para fazer isso. Então, são coisas que nos ajudam, né, a desenvolver, né, a fazer mais rápido, né, a entregar mais rápido os resultados. Outros tipos de software que a gente tem são chamados de software livres, ou software livre. O que é um software livre? Esse conceito, ele fala que é um programa que dá a liberdade da gente modificá-lo, de um programa que você pode contribuir para o aprimoramento dele ou para a modificação dele. É claro que não são todos, né? A gente, na computação, a gente tem o Linux com diversos softwares que nos dão a liberdade de contribuir e de modificar, mas existem outros também. Por exemplo, talvez nem todos saibam, mas o OpenOffice, né, que é mais ou menos um pacote, Office vem de escritório, né? Então a gente tem lá o editor de texto, o editor de planilha, o editor de apresentação, que você pode dar dicas lá para melhorar aquele software. Nós temos também, para quem trabalha com desenvolvimento, o Eclipse. O Eclipse é como se fosse uma linguagem também
que você desenvolve programas, você aprende a desenvolver programas e que você pode dar contribuição para ele melhorar, né? Alguma coisa que você acha que seja interessante para ele melhorar. Então, software livre tem esse conceito de você poder contribuir para o aprimoramento daquele software. Então, tem esse conceito de você poder modificar alguma coisa ali em prol das pessoas, né? Em prol de todo mundo. Uma coisa que talvez seja bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. Então, você dá uma pequena dica de falar assim, olha, esse ícone devia estar no lugar tal. Né? Você talvez não consiga fazer isso, mas você consegue solicitar, você consegue sugerir para que mude. Então, voltando aqui ao início do nosso jantar com tecnologia, a gente falou hoje, né, de tecnologia e de software. Software é a parte física, a parte lógica dos computadores, né, que comandam os computadores para funcionar. Todo dispositivo do computador ou de qualquer outro dispositivo, ele tem esse sistema ou esse software que o ajudam a trabalhar um com o outro e também sozinho. Então, esse software, no passado, talvez vocês vão lembrar, a gente comprava alguns dispositivos e eles vinham com um CD, vou voltar mais um pouquinho, com um disquete de instalação, com um CD de instalação, ou com um link de instalação. Né? Então, hoje a gente vem com esse link, ou com um código de barra, ou com um código Pix, onde você faz a instalação do software que vai fazer aquele produto funcionar. E é muito interessante, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu esses dias comigo. Uma balança digital. Comprei uma balança digital e, além de pesar, ela também dava outras informações ali, né, de impedância e tudo mais. Mas quando eu fui baixar o software para fazer isso, ele está em mandarim. E eu não falo mandarim, eu não entendo mandarim. Então, eu preciso atualizar esse software para ver se ele tem uma versão em outra língua, que seja inglês, que seja português, porque senão eu não vou conseguir utilizar todas as funcionalidades da balança. Então, veja, uma balança digital não é um computador, mas ela tem um software para que ela te entregue mais funcionalidade. Se você não quiser usar, ok, você vai subir na balança, vai pesar, ela vai te dar seu peso, sem problema nenhum. Mas se você quiser utilizar mais funcionalidade, você vai ter que baixar o software para que o software faça interação com ela e ela mande as informações para ele. Então, é muito interessante como que os sistemas realmente são bem programados, são bem construídos, e eles trazem softwares que fazem aquele dispositivo funcionar e te entregar mais, né? Te entregar mais algumas coisas. E aí eu faço uma comparação até muito legal, que eu lembro que na época que eu estudava, os professores faziam. Pensa no controle remoto da televisão. Você utiliza todos os botões do controle remoto? Né? Pouca gente utiliza todos os botões. Daí, o que aconteceu ao longo dos anos? Diminuíram o número de botões. Hoje chega ao ponto da gente ter um controle remoto com 5 botões, né? Ou com 6 botões apenas. Tem um dispositivo da Apple que é o Apple TV, né? Um dispositivo pequenininho assim, que você consegue ver filmes, ver séries, ver vários tipos de streamings, documentários via internet. Isso já é antigo. E a Apple, vou dizer aí, né, por experiência, que eu comprei esse dispositivo já fazem 15 anos ou mais, e naquela época o controle não tinha botão. O controle tinha uma espécie de joystick, assim, uma rodinha que você levava para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Não tinha nem botão de liga e desliga. Então vejam como eles são inovadores nesse sentido. Não quer dizer que você não precisa ligar, quer dizer que os dispositivos já se comunicam sozinhos, né? Então quer dizer que a hora que você liga na tomada e liga na televisão, ele já liga, não precisa de você ter um botão de ligar e desligar. Né? Então, essas questões são muito utilizadas hoje em dia em diversos dispositivos e a gente tem softwares que comandam isso. Então, se você não instalar, você não vai conseguir funcionar. Existem outros softwares, como eu falei, em streaming a gente tem que assistir vídeos. Então, a gente tem, por exemplo, o software da Netflix, do Google Play e de outros, Prime, Amazon Prime, Prime Video, na verdade, Samsung também tem alguns, tem vários.
Mas o que que você precisa fazer para assistir isso no seu celular? Baixar o software, né. Se você não baixa o software que vai fazer aquilo funcionar, você não consegue assistir. Então, o software é a parte lógica que comanda esses dispositivos todos, né. No caso do streaming, não tem dispositivo ali, é só para você usar a televisão ou smartphone ou seu computador para fazer com que você tenha acesso àquele serviço, né, para que você tenha acesso àquele tipo de serviço. Então, hoje a gente falou sobre esses softwares todos, e lembrando então que a gente pode pensar que um software é um programa, é um sistema, é um conjunto de programas, né? Então, a gente tem que o software é a parte lógica do computador. Ele que comanda o computador, ele que faz o computador fazer o que a gente precisa e o que a gente quer fazer com ele, né? Quer que ele faça para a gente. Muita gente fala, meu computador tem vontade própria. Não tem. Ou ele foi mal programado, ou você não soube pedir ou mandar ele fazer alguma coisa, por vários motivos. Ele não faz sozinho, né? Ele não é uma inteligência artificial. O computador ele faz exatamente aquilo que a gente programou ele para fazer. Então, ele não tem essa inteligência artificial. Aí a gente fala, não, tem sim. Eu acesso a Alexia por meio do meu computador, eu acesso a Siri, eu acesso a Gemini, eu acesso o chat GPT, GPT-5 por meio do computador. Legal. Isso não está instalado no seu computador. O seu computador é teclado, mouse e o sistema operacional e o navegador que te leva para esses sistemas de inteligência artificial. Tá? Então você precisa entrar no site para fazer isso. O computador em si, ele tem os softwares programados, é como se fosse uma coisa estática, tá? Uma coisa estática que funciona só daquela forma, diferente de inteligência artificial, dos softwares de inteligência artificial, que eles realmente têm muitas opções de fazer algo mais, de pensar, de te dar opções de resposta. Mas então a gente sempre estuda software, né? Porque são os sistemas ou programas que fazem os computadores funcionar. Pessoal, muito obrigada e até o próximo Jantar com Tecnologia.